O Sistema Único de Saúde está presente em todos os mais de 5.000 municípios do país. O que nem todo mundo sabe é que 1/3 deles não conta com outros atendimentos fora da rede pública. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 34% dos municípios não oferecem serviços particulares. Significa que mais de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Sobre os desafios da saúde no Brasil, eu converso com o Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É um prazer recebê-lo aqui no Ponto de Vista. Eu quero começar com uma arte que mostra a distribuição do SUS e dos serviços privados no Brasil. População em municípios sem serviços médicos privados, ou seja, atendidos exclusivamente pelo SUS. A concentração maior é no Nordeste, depois no Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, de onde a gente fala, a gente vê que a gente está muito bem atendido pelo setor privado, pelo menos. Essa é uma questão que não é só econômica, é geográfica. A gente está na boca de uma eleição municipal. Qual é o principal desafio, olhando esses dados, para prefeitos, para os prefeitos que serão eleitos em outubro? Prazer em estar com você aqui nesse programa. É muito oportuno a gente falar de saúde pública, ou de saúde de maneira geral, em tempos de eleição. O Sistema Único de Saúde do Brasil, criado em 88, ele, sem dúvida, é o melhor sistema público de saúde do mundo em países acima de 100 milhões de habitantes. Só 25% da população tem plano privado. Qual o problema? Quem tem plano privado tem dupla porta. Ele pode ser atendido no sistema público de saúde, mas em alguns casos, onde, por exemplo, urgência, emergência, câncer, medicamento de alto custo, etc., esse paciente pode buscar esse auxílio também no Sistema Único de Saúde. O Brasil montou ao longo desses anos esse sistema de saúde que mostrou-se até aqui muito vigoroso, apesar de deficiências que ele tem do ponto da sua sustentabilidade. Em 88, quando se criou o Sistema Único de Saúde, com maneira muito clara, que é universal, igualitário, gratuito, equânime, não se colocou junto com ele, dentro do Congresso Nacional, os recursos necessários para o seu fortalecimento. Portanto, um sistema que tem a sua sustentação nas 3 esferas de governo, tem as partições de obrigações que são colocadas na Constituição. Ou seja, o governo federal tem a sua cota parte de obrigações no financiamento do SUS, os estados têm a obrigação de colocar 12% das suas receitas correntes, os municípios têm a obrigação de colocar 15%. No entanto, se nós pegarmos de cada R$100 gasto por saúde no Brasil, nós temos aí nós temos o gasto de saúde no Brasil hoje em relação ao PIB, é da ordem de 9,6% do PIB. No entanto, desses 9,6% do PIB, apenas 4% são de recursos públicos, ou seja, criamos um sistema e demos a ele diretrizes para que ele funcionasse a contento, atendendo todo o povo brasileiro naquilo que é necessário, mas infelizmente o orçamento não acompanhou. E o pior é que do gasto público com saúde, nós temos outra gravidade que é, de cada R$100 gasto com saúde no Brasil, 36 é gasto da União, 64 é gasto de estados e municípios, que é o ente mais pobre. Ou seja, essa equação está por ser resolvida e os prefeitos, já que nós estamos falando de eleição municipal, estão sendo sacrificados, porque as prefeituras hoje já gastam em média em torno de 24%, 25% de receita com saúde, quando deveriam gastar 15%. Então, essa época de discussões de eleições municipais, o prefeito vai ter que ter esse cuidado de saber o que vai oferecer à sua população, mas olhando para aquilo que é a obrigação de financiar, portanto, a dimensão do planejamento dessa prefeitura, o que é posto em campanha como promessa, tem que também olhar o tempo todo
para o cofre, senão ele corre o risco de fazer uma proposta de plano de governo que ele não vai poder cumprir quando tiver no mandato. Então, é uma situação dessa ordem. Vou pedir para o nosso diretor colocar a arte de novo em tela, porque aí a gente vai conversando, enquanto quem nos assiste, quem nos acompanha, pode ter mais uma chance de olhar esses dados. Filosoficamente, e não culpando os gestores nem o SUS. Sim. Filosoficamente, essa arte mostra que o SUS ele está seguindo o seu caminho, ou seja, ele foi criado principalmente para atender aqueles lugares onde não há incentivos privados. Então, a gente vê a concentração exatamente da ação do SUS nas regiões mais pobres do Brasil. A população que depende inteiramente do sistema, ela deve estar em torno hoje de 150 milhões de brasileiros, numa conta feita para não errar de jeito nenhum. Essa dependência, ela é muito forte e a gente tem então que fazer planejamento, olhando para as regiões de saúde. Porque se Brasília faz o planejamento para a saúde do país e esquece de olhar para as desigualdades regionais, com certeza esse planejamento vai estar deslocado da realidade e ele não vai contribuir para que a política ocorra de verdade. Porque nós temos um país de dimensão continental, com 5 regiões de saúde. Só que se você olhar para dentro das regiões de saúde, elas também têm diferença. Se eu chegar focado no Estado, o Estado tem regiões diferentes. Portanto, essa desigualdade posta que vai levar com que o sistema tenha que ser fortalecido onde for mais necessário. É difícil fazer saúde no Brasil. Primeiro, você tem o financiamento, o Brasil hoje, o SUS é subfinanciado. Até digo o seguinte, ele está sendo desfinanciado progressivamente. Porque no tempo da sua criação, o Sistema Único de Saúde tinha de financiamento da União algo em torno de 64% do que era gasto era dinheiro da União. Hoje são apenas 36%. E essa questão do deslocamento do recurso de maneira a não seguir o que está posto na Lei 141 nos critérios de rateio é o que leva a essa desigualdade. Aí a situação se inverte, porque aquilo que deveria ser oferecido para todos, às vezes é oferecido para poucos. Porque nós temos que fazer um desenho mudando a concepção. Ou seja, você pode me perguntar, o que tem que ser feito? O Brasil tem que acreditar que para organizar um sistema de saúde que seja universal e seja resolutivo, ele tem que investir na atenção primária à saúde. E, novamente entra aí as prefeituras, porque a atenção primária, basicamente, ela é feita unicamente pelos municípios. E a atenção primária é a base do sistema de saúde. Portanto, o governo e os estados, o governo federal e os estados têm que olhar para o município no sentido de auxiliá-lo a tornar essa atenção primária, além de ter uma cobertura enorme, que hoje já chega talvez aí a 75% da população do Brasil, com equipes de saúde da família, ele tem que entender que ela tem que ser fortalecida, capacitando profissionais, colocando profissionais dessas áreas para que você garanta uma assistência mais perto da casa das pessoas e que ela seja resolutiva. Aí depende também de equipar essas unidades de saúde para que ele possa ter uma resposta esperada por todos os brasileiros. Portanto, esse é o caminho, atenção primária, fortalecida das regiões de saúde, e a região de saúde tem que desenhar as redes de atenção à saúde, e aí com esse desenho posto, nós fortaleceríamos as 117 macro-regiões de saúde, e delas a integralidade teria que acontecer. Pegando a sua deixa, falando sobre regiões, o coitado do prefeito, às vezes, não tem nenhum hospital, né? Não tem nem SUS naquelas regiões mais pobres, mesmo assim não tem SUS. Ou às vezes tem um UBS, atenção básica, mas não consegue um médico que fique naquela região, naquele município. Daí vem 2 perguntas. Como fazer com que um médico se sinta atraído para ficar nas regiões mais remotas do Brasil? E a segunda pergunta, a ambulancioterapia, que é o deslocamento, como ficou conhecido o deslocamento do coitado do paciente também, que naquele município não tem nem o serviço, e às vezes existem vazios assistenciais, como parto, não tem serviço de parto. No município tem que fazer o transporte para outro lugar. Então, como resolver essa questão? Ainda é uma questão derivada do gráfico, que é econômica e geográfica ao mesmo tempo,
E que, no meu ponto de vista, dando propaganda para o ponto de vista, no meu ponto de vista, exige um plano de carreira para os médicos também. Sem dúvida. Quanto à questão da alocação de profissionais de saúde, eu posso te afirmar que dos 5.570 municípios do Brasil, talvez todos tenham algum tipo de serviço do SUS, porque a atenção primária ela está em todos os lugares. O Brasil hoje tem uma situação que quem conhece outros países e conversa com outras pessoas, outros técnicos, outros ministros por aí afora, é uma situação bem sui generis. Nós temos hoje 60 mil equipes de saúde da família. 60 mil equipes. Nós temos em torno de 40 mil equipes de saúde bucal. Isso é um número extraordinário, que as pessoas ficam admiradas como é que você consegue fazer isso. A questão você tem 75% dos municípios do Brasil menores de 20 mil habitantes. Esses municípios pequenos, eles têm que ter atenção primária. Atenção de média complexidade, que são as cirurgias de média complexidade, os internamentos um pouco mais complexos, ele não tem que se dar no município pequeno, ele tem que se dar na região de saúde. A região de saúde, que são 400 e poucas no Brasil, eu falei de 117, são as macro-regiões. Mas as regiões de saúde é onde tem que estar a resposta para a média complexidade. E a integralidade da atenção tem que se dar nas macro-regiões de saúde, que são as grandes cidades. Portanto, qual é a obrigação do município? Ter uma atenção primária de qualidade. Para isso, ele tem que ter boas unidades de saúde, ele tem que ter profissionais suficientes e competentes, bem treinados, com oportunidade de fazer cursos, etc, etc, etc. E um bom corpo de enfermagem e agentes comunitários de saúde em todas as localidades. Esse é o papel do pequeno município. Os médios vão fazer hospitais de médio porte e vão oferecer uma atenção mais especializada nessas regiões. O governo no Brasil, nesse momento, discute a questão da atenção ambulatorial especializada. Para além do hospital, da unidade básica de saúde, do hospital grande de alta resolutividade, ter também um acesso à população às consultas especializadas. Esse complexo esse arranjo que é feito no país é que vai dar acesso à população como um todo. Você falou da questão do... Antes da gente entrar nessa outra questão que eu também falei, eu lembrei da hemodiálise, é um caso crítico, né? Crítico. Que é atenção primária, é um serviço... Especializado, mas diário, quase que diário, para a pessoa que depende. E como que vai fazer o transporte de, sei lá, 4.000 quilômetros? 3 vezes na semana? Exatamente. A atenção, a diálise no Brasil, ela não é suficiente. E esse ponto que você coloca, ele preocupa. Imagina o que é um pai de família. Está longe do centro de diálise, de uma clínica de diálise, a 120 quilômetros daquela clínica, e tem que voltar ali 3 vezes por semana. Ele passa o dia na máquina, de noite volta para casa, dorme aquele dia, volta no dia seguinte, e aquilo se repete até que ele consiga fazer um transplante ou outra solução que, infelizmente, quem dá é Deus. Isso é um problema sério. Essas questões, elas têm que ser resolvidas por uma distribuição feita de maneira bastante organizada. O gestor é que tem que dizer qual é o desenho do serviço de saúde que ele quer para atenção especializada. Ele é que tem que dizer onde os recursos devem ser alocados para dar resposta a essas necessidades. No entanto, isso ainda não está bem dividido ou bem distribuído no Brasil universalmente. Esses centros de diálise, essas clínicas de diálise existem nas grandes e médias cidades, mas ele não chega a todos os pontos e nem pode chegar, porque tem que ter uma escala para que a clínica possa se manter. Isso é um ponto que é discutido e também se discute muito hoje o valor, né, dessa diálise, que às vezes leva a algum tipo de tensão entre a gestão e o prestador. Esse é um ponto sério. O segundo ponto que eu acho que ainda é mais grave é o câncer. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o paciente com câncer possa chegar em tempo hábil numa clínica para fazer um diagnóstico. Se tiver um diagnóstico, ele tem que ser atendido e operado ou tratado imediatamente, naquele prazo que é dado, e depois sustentado nos tratamentos ao longo do tempo, até que ele possa vencer a doença, que ele possa pelo menos ter uma atenção durante o percurso em que ele faz, até que isso tenha um desfecho. Então, hemodiálise, oncologia
Isso são coisas que têm que ser resolvidas, que precisa ter esse arranjo regional para que possa ter essa resposta. Agora, é um arranjo regional. Não dá para ter uma hemodiálise do serviço no município de pequeno porte, que tem que ter uma quantidade de pacientes para sustentar aquela clínica, mas ele tem que estar oferecido pelo menos mais perto da sua casa para que o sofrimento possa ser menor. E nós também temos que melhorar o diagnóstico para pegar esse paciente o mais cedo, para que ele não vá fazer insuficiência renal, ou, se por acaso faça e isso perdure, ele tem que encontrar uma maneira de aumentar o percentual os transplantes feitos no Brasil para dar solução definitiva. São problemas graves, sim, concordo com você. A gente conversava também, só relembrando, sobre a carreira do médico, que hoje não é uma carreira de Estado. Não, não é. É só uma exemplificação. Por exemplo, a magistratura, geralmente os juízes vão para lugares muito distantes, para depois poderem escolher um lugar mais bem localizado. Não teria como fazer um paralelo com a carreira do médico no Brasil? Essa discussão da carreira do profissional de saúde, eu estou expandindo para além do médico. O sistema de saúde não é só médico. Se a gente quiser discutir saúde focado no médico, nós vamos errar. Porque a saúde ela é multidimensional. Você tem que ter múltiplas profissões cuidando desse paciente. E aí, a carreira médica, e eu sou mas não posso afirmar que isso está correto, ela tem que ser discutida. Mas ao longo dos anos se discute carreira. Na minha visão e da visão do nosso conselho do CONAS, a carreira ela tem que ser regional. Não dá para a gente viabilizar uma discussão de carreira se for pensando no município. Como que esse município pequeno, eu acabei de dizer que 75% são menos de 20 mil habitantes. Qual é a estrutura desse município para permitir uma sessão médica dentro dele, se ele não tem cargos para oferecer, para que essa carreira se garanta? Então, a discussão, nós estamos abertos a discutir isso, a partir de que a gente possa discutir carreira médica a partir do ponto de vista da regionalização. Tá? A gente discutiu isso já há mais de 15 anos, foi a posição que o CONAS defendeu dentro do Conselho Nacional de Saúde. São questões que você toca que são gargalos e talvez isso oferecesse. Mas uma das condições para se fixar médico no interior é a oferta de residência médica. Por que os médicos estão concentrados no Sul e Sudeste? Porque ali você tem a maior quantidade, ou nas grandes cidades, porque ali tem a oferta da residência médica. Ele vai fazer a residência médica depois de formado, fica lá 3 anos e aí ele consegue se fixar ali. E ele não vai para aquele lugar mais distante porque ele não tem atrativo. Eu considero que estrutura de trabalho, o perfil do formando, a garantia trabalhista e a permissão para que esse profissional possa se deslocar para fazer educação continuada, ou seja, aprimorar cada dia seu conhecimento, são condições necessárias para que o profissional se fixe em algum lugar, sabe? E essa é a condição. E falando disso de cátedra, porque eu me especializei, fiz mestrado, etc., mas quando eu me formei, eu fui para o interior, e eu fiquei mais de 15 anos no interior e me dei muito bem, entendeu? Tinha condição como trabalhar, tinha como estudar, tinha como fazer especialização, tinha como fazer mestrado, ou seja, isso não bloqueia de ir para o interior você que cessou a sua vida. Não cessou. Agora, condições têm que ser dadas para que você tenha estabilidade naquilo que você faz e que o seu sustento da sua família não seja ameaçado por atraso de salário, por salário injusto, aí você não consegue. Então, é um processo todo que se dá, que se organizado você vai ter sim a oferta de profissionais médicos do interior. Tanto é que nós temos hoje 60 mil equipes de saúde da família e elas têm esses médicos todos empregados nos pontos mais longínquos desse Brasil. E a prova disso é a pandemia. Sim, eu ia tocar nesse assunto na tangente, porque eu quero falar, o senhor mencionou prevenção. A gente tem algumas doenças que voltaram no Brasil porque o brasileiro, infelizmente, parou de se vacinar. A gente tem alguns casos novos de febre amarela, por exemplo. O que eu considero inexplicável, porque no Brasil já tínhamos erradicado a febre amarela. E é o mesmo mosquito que transmite a dengue, zika, febre amarela. Agora a gente está correndo atrás de uma vacina contra a dengue. Tudo isso precisa de recurso público. Mas a gente tem que considerar a parte do brasileiro também, que parece que
está fugindo do médico. Então, como é que o Brasil, como é que as prefeituras, como é que os estados trazem esse cidadão de volta para levar suas crianças para vacinar novamente, por exemplo? Você tocou num ponto que é essencial. O Brasil é conhecido mundialmente como um país campeão de vacina, onde você consegue ofertar aí quase, 4 dezenas de vacinas, todas elas gratuitas para a população brasileira. E as coberturas vacinais do Brasil, elas sempre foram coberturas elevadas. Hoje, nós corremos o risco, agora já não tanto, mas há 2 anos atrás, a gente corria riscos de termos a reintrodução do vírus da polio no Brasil, ou seja, ver irmãos nossos paraplégicos, aleijados, com problemas, porque não foi vacinado contra a poliomielite. A baixíssima cobertura que o Brasil chegou a atingir há poucos anos atrás é tão grave por quê? Porque eu estou falando de um percentual de cobertura vacinal uníssono, universal, homogênea. E não é assim. Eu posso ter uma região privilegiada com 70% de cobertura, mas eu posso ter um bolsão com 30%. A média de 70 mais 30 é 50%. Aí eu falo de cobertura de 50%, mas na verdade eu tenho lugares que não tem nem 30% de cobertura vacinal. E é por aí que vai entrar a poliomielite, se a gente não tiver uma reação rápida para voltar a vacinar a criança. E esse gráfico começou a descer, foi com a pandemia? Esse gráfico começou a descer a partir de mais ou menos, ele se agravou com certeza na pandemia. A pandemia, o ataque foi feito às vacinas, criaram-se apelidos para doenças que podiam chegar no país. Ainda hoje se faz uma intensiva campanha contra a vacina, mas isso serve a alguém. E o nome é o seguinte: quando eu faço seguidores a partir de uma divulgação de algo que não existe, ou seja, uma fake news, alguém gosta. E alguém vai ter mais e mais e mais seguidores que vão ser monetizados. Acontece que quando eu apavoro a população com um tema dessa gravidade, fica difícil de eu voltar a convencer essa mãe de família, esse pai de família, que ele tem que voltar a vacinar. Então, eu espero em Deus que não seja preciso você ter um anúncio amanhã nos jornais do país que entrou pólio no Brasil. E aí, a partir dessa hora, todo mundo vai correr para o posto de saúde. Mas a gente está conseguindo reverter, esse quadro está sendo revertido de maneira lenta, podia ser mais rápido, mas a destruição do crédito da vacina do Brasil levou às baixas coberturas. E o trabalho para se voltar a ter é um trabalho gigantesco que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, pelos estados e pelos municípios, tentando trazer o povo de volta, porque vacina é prevenção, é proteção. Eu tenho netos, com 1 ano e pouco, com 6, com 7, com 8. Toda vacina que chegar, que foi indicada pelo Ministério da Saúde, a minha filha é médica, leva as crianças dela e vacina, e até agora ninguém virou jacaré. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui no Ponto de Vista, mas foi um prazer, eu aprendi muito com a nossa conversa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que for possível falar de saúde, a gente está ajudando o povo. O povo que eu digo é 100% do povo brasileiro. Quanto mais a gente conseguir falar de saúde, quanto mais sustentar um sistema de saúde que seja eficiente, como esse que nós temos que nos orgulhar dele. As pessoas de fora têm essa visão. A gente não falou da pandemia, mas o que seria da pandemia se não fosse o velho e bom Sistema Único de Saúde? A gente viveu isso de perto e a resposta foi dada. O sistema não foi a pique, o sistema não faliu e o sistema conseguiu manter a população brasileira daquelas que foram atingidas, em grande parte, socorrida no sistema público de saúde que é nosso e que nós defendemos, honestamente defendê-lo contra qualquer tipo de ataque que possa vir a feri-lo. Eu costumo dizer que se o Brasil tem algo de desenvolvido, é o sistema eletrônico de votação, de contabilização de votos e o sistema único de saúde. Sem dúvida. Diga isso sem medo, que você vai acertar. E a pandemia deixou bem evidente. Muito obrigada Eu que agradeço. pela conversa. Foi bom estar com você.
Sobre os desafios da saúde no Brasil, eu conversei com Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Ponto de Vista.